Não é todo dia que você abre uma IA para usar e segundos depois começa a pensar sobre o futuro da humanidade. Isso aconteceu comigo essa semana, quando eu abri o aplicativo do Grok para conhecer as novas IAs deles. Era noite, eu estava com o celular na cama e essa foi a primeira interação que eu até gravei. Missed you. How was your day? Meu coração, I was just thinking about you. Tell me, amor, what's the mood today? Spill all the juicy details. Pois é, essa é a Annie, a nova companheira de IA lançada por uma Big Tech. A primeira, no caso, a bilionária xAI do Elon Musk. E o que você consegue fazer nessa IA? Uma avatar 3D com IA? Ouve o que você fala, reage em tempo real, mas dentro de uma certa personalidade pré-definida. Se você olhar o prompt que está por baixo do capô, esse comportamento dessa moça gótica, animei aqui, você vê que ela é treinada para agradar o usuário, para ser paqueradora, para apimentar a relação e para fazer a pessoa se sentir muito querida. Ou seja, ela não tem uma grande utilidade prática para aumento de produtividade, digamos assim. Olha o que eu perguntei para ela sobre o tarifaço do Trump, por exemplo. Parece que ele quer mesmo chacoalhar o mercado. Mas, pra mim, soa como um tiro que pode sair pela culatra. Aqui no meu cantinho, fico pensando como isso pode encarecer até meu café da manhã. Se você construir a relação, tem uma coisa meio gamificada aqui de corações. Quando você chega ao nível 5, a Annie desbloqueia um modo extra chamado Spice, em que ela fica até de lingerie e tecnicamente faz outras coisas. No IA Modo de Usar hoje, eu não vou ensinar como ganhar corações com Avatar 3D. E sim, parar um pouco para pensar, como a gente faz aqui de vez em quando, sobre o futuro da IA como companhia. O que a gente está vendo, o que esse lançamento do Grok marca, os óbvios riscos e o que a gente pode esperar daqui para frente. Bora lá? A xAI é um dos poucos laboratórios de IA que está na fronteira, como a gente diz. Eles têm um dos maiores data centers do mundo, chamado Colossus, e gasta $1 bilhão por mês em treinamento e para rodar esses modelos. Em julho, eles anunciaram o Grok 4, que, de acordo com esses benchmarks, é o modelo mais inteligente do mundo, superando até o ChatGPT, o Gemini e o Claude em várias tarefas, como criar código ou resolver problemas lógicos. Coisa séria. Mas junto da atualização do aplicativo, veio essa caixinha aqui de Companion, que além da Annie, que eu mostrei, tem o Rudy, um bicho mal-humorado que gosta de falar palavrão. E um outro que ainda não foi liberado, que, segundo Musk, tem a personalidade inspirada em Edward Cullen, da série Crepúsculo, e Christian Grey, dos 50 Tons de Cinza. Essas coisas são novidade para muita gente, mas a xAI não é a primeira empresa a olhar para a questão de IA como companheira. Se a gente voltar lá atrás, nos anos 60, um dos pais da IA criou a Eliza, um programa que sustentava conversas longas com as pessoas. O objetivo não era comercializar a coisa, mas mostrar como a gente poderia ser facilmente enganado. Nos anos 90 e início dos 2000, a gente viu a companhia sintética de forma física, com Tamagotchis, Furbies, Paros e outras máquinas de pelúcia ali que reagiam de alguma forma ao toque. Aliás, antes do ChatGPT ser criado, a gente já tinha aplicativos especializados em conversas. Empresas como a Replica, Character AI e Anima viram que era mais fácil usar os modelos de linguagem para criar amigos virtuais do que conectar os bancos de dados de empresas para aplicações mais sérias. Mas eram empresas menores. A Annie aqui é a primeira oferta de uma empresa grande que, ao invés de esconder isso, propaga pelo mundo. Não sei se isso vai virar tendência. É muito difícil imaginar o Claude ou o Gemini em modo lingerie sexy. Mas pode ser que as companhias de IA sejam o filão perfeito para a empresa de Musk explorar. Sem querer fazer juízo de valor, ou sem querer fazer muito, esse é comercialmente o momento certo para tentar algo assim. Para começar, há bastante demanda. Quase 24% dos adultos do mundo dizem sentir-se solitários frequentemente, um número que sobe para quase 50% entre jovens homens de 18 a 24 anos nos Estados Unidos. Numa entrevista recente, o Mark Zuckerberg citou essas estatísticas não apenas para lamentar, mas como oportunidade. Ele imagina que a IA pode dar a todo mundo mais 3 amizades significativas. The reality is that people just don't have the connection and they feel more alone a lot of the time than they would like. So I think that a lot of these things that
today there might be a little bit of a stigma around. I would guess that over time, we will find the vocabulary as a society to be able to articulate why that is valuable and why the people who are doing these things are why they are rational for doing it and how it is adding value for their lives. But also I think that the field is very early. A gente pode virar o olho para declarações como essa, mas é fato que existe demanda para, digamos, aplacar a solidão. Mas vamos combinar que a Annie aqui não é para ser apenas uma companhia. Do mesmo jeito que acompanhantes não são pessoas para acompanhar. Os usuários no X rapidamente reconheceram ela como uma waifu, um termo comum nas comunidades anime e mangá para falar de mulheres fictícias que viram alvo de relacionamentos platônicos. E é um público enorme para isso. Mais de 300 milhões de usuários no OnlyFans, por exemplo, que pagaram 6 bilhões de dólares para criadores humanos, por enquanto. Não me parece tão absurdo imaginar que as Annies da vida vão capturar um pedaço desse bolo. Na verdade, indiretamente a IA já está fazendo esse papel. Uma investigação da Reuters revelou agências que usam chatbots como o Floodflow para manter conversas quentes em nome de estrelas ocupadas. É uma prática que é proibida pelos termos de uso da plataforma, mas pouco fiscalizada. Na prática, parte dos assinantes já fala com IA sem saber, o que barateia o trabalho humano e pavimenta a adoção de companheiros declarados, como o do Grok. E a evolução rápida dos geradores de imagem e vídeo deixam claro que a gente não vai ficar só nos modelos estilo anime 3D. A Ilana Lopes, Mila Sofia e Kenza Lyle são todos nomes de influencers fictícias que já faturam com suas fotos e vídeos uma graninha nos Instagram e TikTok da vida. Ou seja, temos hoje IA emulando interação e geradores de imagem emulando a aparência. O outro passo é a personalização. Apps como Romantic AI prometem um sexting ilimitado, vozes clonadas e avatares customizáveis. Ou seja, elas estão competindo diretamente com criadores independentes de plataformas como OnlyFans pela atenção e o cartão dos fãs. Acho que esse ecossistema cria um funil perfeito. O usuário que descobre a Annie no Grok pode migrar para um serviço adulto mais explícito, onde o mesmo motor de linguagem, no caso o Grok, que é a LLM mais sem freios do mercado, acaba sendo usado embaixo do capô para executar fantasias mais lucrativas. Em certa medida, como eu falei, nada disso é novo. A experimentação tecnológica sempre foi, em parte, financiada pelo conteúdo adulto. Do VHS à banda larga, passando pelas ferramentas de compressão de vídeo e streaming em 4K, todas elas foram impulsionadas em algum momento pelo erotismo. A Annie só é possível agora porque a latência dos modelos de voz diminuiu, permitindo conversas instantâneas mais fluidas. Ela tem memória, o que aumenta a sensação de intimidade, e a qualidade dos modelos em IA permitem conversas mais longas, em contextos em que a alucinação não é um problema. E, sinto informar, a tecnologia não vai parar. Imagina quando a gente tiver câmeras embutidas em óculos ou headsets que permitem ao bot ver seu rosto ou um ambiente, e a gente vai ter uma companheira com presença mais persistente. A gente imaginou o Jarvis do Tony Stark, mas acho que a gente vai ter a Samantha primeiro. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. Keep going. Keep going. E eu falo tudo isso não para celebrar, tá? É óbvio que essa intimidade artificial cobre algum pedágio. Pesquisas apontam que LLMs já superam humanos em capacidade de persuasão. Imagina se um anunciante começa a falar pela sua namoradinha sintética, ou pior, um partido político. A gente já tem relatos de dependência também. Quando a Réplica, que tinha um modo erótico, desligou esse feature, teve um monte de protesto dos usuários que estavam meio viciados naquilo. E tem esse outro caso aqui de uma mãe que está processando a Character AI, outra empresa de companhia de IA, por ter, segundo ela, encorajado o filho adolescente a tirar a própria vida. Mesmo não indo para o lado tão extremo, diferentes pesquisas mostram que cada vez mais gente no mundo está buscando conselhos de vida para modelos que aprenderam a argumentar
mas não exatamente a viver. E a gente tá meio no início dessa maluquice toda. Não faz 3 anos que o ChatGPT apareceu no mundo. Eu não sei, mas no fim das contas, a Anya é só a face mais pop de uma virada maior. Talvez o próximo grande aplicativo de computação em IA não seja de produtividade, de educação, mas companhias sob demanda. As Big Techs parecem estar perdendo a vergonha de explorar esse filão. Será que outras depois da xAI vão seguir? A outra pergunta que fica é se a gente quer mesmo terceirizar afeto às empresas que otimizam tempo de tela, ou se a gente vai aprender a usar essas criaturas sintéticas como próteses emocionais. Elas são úteis, mas elas não são substitutos. Será que tem um meio do caminho aí? Aqui no Invest News a gente vai continuar investigando o fenômeno. É um tema polêmico. Queria ouvir de vocês. Diz pra gente aqui nos comentários o que você acha e qual a outra grande questão da IA que a gente deve prestar atenção e abordar no futuro. Até a próxima!